Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Vamos lá, onde é que nós paramos? O verso de número 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já vem a noite e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e te pedimos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos dê uma porção da tua palavra, porque entendemos que ela é o que precisamos. É a tua palavra que nos orienta e nos dá segurança. É na tua palavra que depositamos a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Estão me ouvindo bem? Amém? Já faz algum tempo um amigo meu olhou para mim e falou assim: Fernando, eu gosto de ouvir você pregar, porque você tem uma coerência no que você diz. Eu gosto de ouvir você pregar porque parece que você procura facilitar a compreensão e, de fato, quando você prega, a gente tem uma compreensão melhor da simplicidade do Evangelho e, ao mesmo tempo, da profundidade do Evangelho. E ele começou a me elogiar e eu disse para ele assim: cara, há controvérsias. E ele disse assim: como assim há controvérsias? Eu disse a ele: eu creio em coisas absurdas. E o que são coisas absurdas? São coisas que vão para além da compreensão, para além das regras. E ele disse a mim: mas como assim você crê em coisas absurdas? Eu disse a ele: eu creio, por exemplo, na ressurreição, que é Jesus Cristo, depois de 3 dias morto, ressuscitar contra todas as regras da natureza, as leis naturais da humanidade, da vida na terra. Eu creio absolutamente que Jesus ressuscitou, e isto para o mundo é uma incoerência,
Isto para o mundo é absurdo, isto para o mundo é uma loucura. E aí ele começou a rir, e eu fiquei pensando que muitos daqueles que ouvem a palavra de Deus não creem na ressurreição, ou têm dúvidas, se não totalmente, alguma dúvida sobre será mesmo que isto é possível. Deixa eu falar uma coisa para você bem séria. Se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é inútil. Eu comecei ministrando para você sobre a razão pela qual nós estamos aqui. A principal razão é crermos na ressurreição. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 15, disse o seguinte: se nós não cremos na ressurreição, nem Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, inútil é a nossa fé, e ainda estamos perdidos em nossos pecados. Porque se somos aqueles que só têm esperança para esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Jesus ressuscitou, e esta deve ser a nossa principal força e esperança. Porque se Jesus venceu a morte, não há nada além que já não tenha sido vencido. Diz a palavra que a morte é o último adversário. E se Jesus venceu a morte, todas as demais demandas da nossa vida já estão vencidas em Cristo Jesus. E é por isso que somos mais do que vencedores. E é por isso que podemos confiar absolutamente em Jesus. E é por isto que os fariseus e os mestres da lei, nos dias em que crucificaram Jesus, ficaram tão preocupados em guardar a porta do templo. Mandaram um destacamento de soldados, porque diziam: aquele impostor disse que no terceiro dia ele ressuscitaria, então mandemos guardas 24 horas ficarem na porta daquele sepulcro, porque vai que alguém entra, alguém rouba. E diz a palavra que ao terceiro dia, pela manhã bem cedo, um forte terremoto fez rolar aquela pedra, um anjo com cara de relâmpago se assentou ali, os guardas caíram como mortos, tremendo de medos, e Jesus saiu vitorioso, glorioso daquele sepulcro. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa principal razão de estarmos aqui. Não faria sentido nenhum nós sairmos no domingo de casa se Jesus não tivesse ressuscitado. Não faria sentido nenhum nós professarmos uma fé. Não faria sentido nenhum os apóstolos e tantos outros irmãos ao longo da história da igreja na terra terem sido mártires, terem sido mortos e dito: pode matar, mas eu não posso negar a minha fé. Quem está disposto a morrer por uma mentira? A verdade é que Cristo ressuscitou. Agora existe também uma curiosidade, um fator elementar da nossa fé. O fato de Jesus ter ressuscitado não nos impede, ou não é uma imunidade às tribulações da vida, aos problemas, às adversidades e, em alguns casos, tragédias, dores, feridas na alma, provações, problemas. Não é porque Jesus ressuscitou que nós somos imunes. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado não nos dá imunidade, nos dá força para passar. Isso precisa ficar muito claro. Jesus venceu, me fez mais do que vencedor nele, mas enquanto eu e você estivermos nesta natureza humana,
estamos todos nós sujeitos a períodos de dificuldade que são incontroláveis, e isto não muda o tamanho do amor de Deus e o governo e a soberania do Senhor. Isto significa dizer que eu não sou imune, mas tenho força para passar, e nem mesmo a morte será capaz de me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso precisa ficar muito claro, porque tem muito irmão na fé que crê na ressurreição, que crê no nome de Jesus, que crê na salvação, mas quando passa por um período de dificuldade, ou quando as coisas fogem do seu controle ou da sua expectativa, retrocedem, recuam, desanimam, desistem. Nós somos, eu creio que isso é da humanidade, é de nós. Nós somos pessoas que, na maioria das vezes, a gente só ouve o que nos interessa. A gente só recebe aquilo que é condizente com a nossa vontade. E isto é muito perigoso, especialmente nos últimos dias, quando disse Paulo, através da sua carta a Timóteo, que nos últimos dias os homens sentirão coceira nos ouvidos, e ajuntarão mestres para si mesmo, que falarão somente aquilo que for do seu agrado. Ou seja, eu decidi o que eu quero ouvir, e não importa o que eu ouça, se não for condizente, eu não aceito, por mais que esteja claro, por mais que esteja sendo dito. Por que eu falo isto? Porque Jesus, ele nunca enganou. Jesus nunca enganou os apóstolos. Jesus nunca ocultou. Ele disse assim a eles, os de fora: isto fica oculto, mas a vocês tudo é revelado. Jesus nunca ocultou nada da igreja, nada de nós. Jesus nunca enganou. Jesus sempre falou para os discípulos, para os apóstolos e para todos que o seguiam: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos mestres, aos sacerdotes, morra lá em Jerusalém, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus falou isto por 3 anos e meio, mas eles não queriam ouvir, porque eles tinham uma ideia fixa. A ideia fixa era que Jesus seria um rebelde que se levantaria contra o Império Romano e assumiria o trono de Israel fisicamente naqueles dias. Mas Jesus era claro, Jesus era honesto, Jesus era transparente quando dizia: ei, o meu reino não é deste mundo. Não se dirá que ele está aqui ou acolá. O meu reino está dentro de vocês. O meu reino agora, um dia será físico, um dia será material, um dia todo olho verá, um dia se manifestará em glória, para que todo olho veja o reino de Deus, a nova Jerusalém descendo dos céus. Um dia isso acontecerá, mas hoje o reino de Deus, ele é real dentro de nós, a partir dos seus princípios, dos seus valores. O reino de Deus pode não estar no mundo, mas o reino de Deus é o governo da sua casa e da minha casa, em nome de Jesus. É a lei, é a regra, é soberano a tudo, mas é uma cultura, e Jesus foi claro em relação a isso, mas eles não queriam ouvir. Eles faziam de conta que não ouviam, eles não queriam aceitar. Pedro precisou ser repreendido por Jesus quando disse: não, tu não vai morrer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, é necessário que eu tenha que morrer. Jesus foi muito claro, mas às vezes parece que a gente só ouve o que nos interessa. Jesus foi claro quando disse que nos últimos dias nós passaremos por tribulações, provações. Jesus foi claro quando disse que a nossa geração, nós aqui hoje no século 21, seremos perseguidos, caluniados, afligidos. Jesus disse que tudo isso aconteceria, mas muitos de nós às vezes não queremos ouvir essas coisas. E aí, se elas acontecem, nós achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus não está conosco, e fazemos o que os nossos irmãos de Emaús fizeram. Diz a palavra que naquele mesmo dia, o texto que nós lemos começa dizendo que naquele mesmo dia,
Eles saíram e foram para o povoado de Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia era aquele? O dia da ressurreição. Foi o dia que Jesus ressuscitou. Foi o dia que se cumpriu a palavra. Mas eles ainda não haviam visto o Mestre. Eles estavam só ouvindo falar das grandezas de Deus e da promessa se cumprindo. Talvez esta seja a realidade de alguns de nós que estamos aqui. Você está ouvindo das promessas. Você está ouvindo das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Você está ouvindo sobre a fidelidade de Deus. Você está ouvindo sobre pessoas dizendo: eu me encontrei, eu tive uma experiência, Ele fez por mim, Ele fez na minha vida, mas talvez ainda não se manifestou na sua vida, e por causa disto, você, ao invés de permanecer como Deus mandou, está recuando. Foi isso que eles fizeram. Diz a palavra que eles foram para um povoado chamado Emaús. Quando eles tinham uma palavra de Jesus, fica em Jerusalém. Mas eles decidiram ir a Emaús. Eu fui pesquisar o significado de Emaús. Significa lugar de fontes aquecidas, de águas termais. Nós temos aqui pela região Santo Amaro do Imperatriz, temos lá em Piratuba, mais a oeste do estado de Santa Catarina, e temos outras fontes termais. Alguém aqui já tomou banho de águas termais? Alguém aqui já foi em fontes termais? Quem não foi em fontes termais, você já tomou um banho de água bem quente, um banho de banheira bem quente, piscina aquecida, um chuveiro Lorenzetti, daquele que dá choque, bem quente, você já tomou banho disso? O que o banho quente provoca? Relaxamento. Banho quente não relaxa? Banho quente não... E existe algum problema no relaxamento? Depende. Não existe problema nenhum em relaxar quando você cumpre a missão. O problema é relaxar antes de cumprir a missão. Não existe problema nenhum você chegar depois de um dia estafante de trabalho, cumpriu o teu propósito, fez o que devia fazer, e aí você toma aquele banho quentinho, bota aquele pijama com a meia furada no dedão, senta no sofá, relaxado, relaxada, descansa para o próximo dia. Isto é dádiva de Deus, isso é bênção. Agora, antes de começar o dia de trabalho, antes de botar a faca nos dentes e ir para uma missão, se você ficar relaxado demais, você não cumpre. Relaxamento antes da missão provoca preguiça. E este foi o erro deles. Diz a palavra em Provérbios que aquele que relaxa no seu trabalho é irmão do que o destrói. O relaxar é a porta da destruição. O tá bom é irmão do tá ruim. O relaxamento provoca, então diz o texto de Provérbios, aquele que relaxa no seu trabalho, na sua missão. Em Jeremias 48, verso 10, vai dizer, cheio do Espírito Santo, assim diz o Senhor, começa o texto de 48. Maldito o homem que relaxa no seu trabalho. O que é maldito? Amaldiçoado, mal falado, perde a credibilidade. As pessoas falam mal, só que com razão, porque tem gente que fala mal de você sem razão, mas tem gente que vai falar com razão, porque relaxou. E foi isso que eles fizeram. Eles foram procurar um lugar de relaxamento, afinal de contas a pressão estava grande, já fazia 3 dias, ainda eles não viram as coisas acontecendo,
e não tiveram a perseverança de se manter firme. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim se assentará comigo no meu trono, aquele que perseverar até o fim receberá a mesma autoridade que eu recebi, aquele que perseverar até o fim ouvirá de mim: servo bom e fiel. Então, se for para relaxar, relaxa quando terminar. Agora é hora de perseverar na palavra do Senhor. Se não terminou, não relaxa. Se não terminou, fica firme. E aí então eles foram, e diz a palavra que eles foram conversando e discutindo. Não era só uma conversa, era uma discussão, era uma desavença. Porque quando a gente começa a se afastar do verdadeiro caminho, quando a gente começa a se afastar de Jesus, quando a gente começa a se afastar do ensino de Jesus, nós estamos nos insurgindo contra a sabedoria. Diz a palavra que aquele que se isola, que vai para Emaús, busca os seus próprios interesses de um coração enganoso que temos, e se rebela contra a sensatez. E aí o texto de Provérbios 18 que diz isso, diz assim, que o tolo, o insensato, ele não tem prazer no entendimento, mas em expor os seus pensamentos. Eu aprendi uma coisa, observando a minha vida, e a partir da observação da minha vida, observando também a vida de algumas pessoas. Quanto mais a gente discute, menos a gente sabe. Quanto mais a gente briga, menos certeza a gente tem. Diz a palavra que aquele que tem entendimento é pacífico. Aquele que tem o conhecimento é de espírito sereno. Por isso que quando você encontra uma pessoa já vivida na vida, e que tornou-se sábio, porque tem gente que quanto mais tempo passa, pior se torna, mas a vontade do Senhor é que os anos tragam sabedoria. Os sábios, com o decorrer da sua vida, se tornam mais sensatos, equilibrados. Quantas vezes talvez você chegou apavorado, apavorada, todo desconcertado interiormente diante de uma situação que você estava vivendo, e aí de repente você encontrou o seu avô, o seu pai, e parece que ele estava rindo de você, porque a calmaria diante da adversidade dele ou dela, do avô, da avó, te deixou indignado. Como assim? Será que ele não se preocupa? Não é que ele não se preocupa, é que ele já sabe o caminho para vencer. A idade e ter passado por esse caminho lhe deu sabedoria, e a sabedoria pacifica o espírito, acalma o coração. E a sabedoria não está no mundo. A sabedoria não está nas coisas que o mundo oferece. A sabedoria não está nos caminhos da vida. A sabedoria não está nos livros, não está nas universidades. Não que isto seja desprezível, isto é conhecimento, isto é importante, tudo isto traz também benefícios, porque o Senhor dá a cada um conforme a sua capacidade. Então é importante que nós nos capacitemos, mas não se engane, sabedoria só está em Jesus Cristo. Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Então quem se afasta do caminho se torna alguém perturbado. E diz a palavra que eles iam caminhando e discutindo. E Jesus então se achega a eles no caminho e pergunta: o que vocês estão discutindo? Jesus não se preocupou com o que eles estavam conversando, Jesus estava preocupado com a discussão. O que vocês estão discutindo no caminho, enquanto caminham? E diz a palavra que eles olharam para Jesus com o rosto entristecido. Porque é assim mesmo, quando a gente se afasta, a gente fica com cara de oprimido.
Diz a palavra que um dos dons que o Senhor nos dá é o dom do discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 12. Dom da palavra, dom da sabedoria, dom de fé, dom de operar milagres, muitos dons do conhecimento, e um deles é o dom do discernimento espiritual. Este é um dos dons que o Senhor me deu a graça de fluir muito bem nele. Talvez pela missão que eu tenho de ser pastor de igreja. O pastor é aquele que vê, pastor é aquele que observa, pastor é aquele que precisa discernir ambientes, pessoas, corações. E você sabe que na maioria das vezes o discernimento que Deus me dá não é um anjo que desce, uma visão espiritual. O discernimento muitas vezes vem apenas olhando para a feição, para o rosto. Porque muitas vezes o sorriso, às vezes a boca não comunica com o olhar. O que fala não comunica com os gestos, com a expressão corporal. Porque quando nós estamos afastados em conflitos internos ou externos, uma das coisas que ficam evidentes é a nossa feição, a opressão, o jugo que se torna pesado. Mas eu louvo ao Senhor Jesus Cristo pela sua graça que vai e nos busca no caminho, que parece que paralisa a sua agenda, para ir lá buscar o insensato que não teve paciência. Mas Ele vai buscar, porque Ele é um Deus cheio de graça, e Ele tem aliança conosco, e nós estamos num ano da fidelidade do Senhor, e a palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele tinha um compromisso com aqueles homens. Aqueles homens eram dois dos discípulos que andavam com Jesus. Nós falamos muito dos apóstolos, que eram 12 escolhidos para o apostolado, mas não eram só 12, eram muitos discípulos que Jesus tinha, e um deles eram esses dois, e um inclusive a Bíblia cita o nome, que era Cleopas. E aí diz a palavra que eles não reconheceram Jesus quando Jesus chegou, porque às vezes a perturbação interna não nos permite perceber a graça, o favor e a presença do Senhor conosco. Jesus disse que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes nós estamos tão perturbados interiormente que nós não percebemos Jesus caminhando conosco, Jesus falando conosco. Então eles disseram: tu és o único visitante que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias em Jerusalém? E Jesus perguntou a eles: que coisas são essas? Nos últimos dias entregaram Jesus, um profeta poderoso em palavras e obras, na mão dos sacerdotes e líderes, e eles o entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção a Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu e nada mudou. O interessante é que Jesus faz com eles algo que Ele faz conosco, e é muito importante você prestar atenção nisso que eu vou te falar agora. Às vezes nós perguntamos: como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Como é que eu sei quando o Senhor fala? Eu recebo muito esse tipo de pergunta, porque a gente costuma dizer: Deus falou, Deus me disse, Deus se revelou, e as pessoas ficam perguntando: mas como é que eu sei? Jesus tem um modo operandi de falar conosco. Uma das formas que Deus fala conosco é através da pergunta retórica. E a pergunta retórica, ela tem um objetivo. Olha Jesus falando com eles: que coisas aconteceram? Jesus sabia ou não sabia o que aconteceu? Jesus era o protagonista de tudo que aconteceu. Olha Jesus e o perito na lei, que certa vez perguntou para Jesus assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele: o que está escrito nas Escrituras, como você a lê? Pergunta retórica.
Olha Jesus com os discípulos na multiplicação dos pães, quando ele chega para Filipe olhando toda a multidão faminta e diz a Filipe assim: e agora o que faremos para alimentar essa multidão? Pergunta retórica, porque diz o texto que Jesus já sabia o que ia fazer, apenas fez a pergunta para pô-lo à prova. O que é a pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa ter resposta, é uma pergunta que induz o questionado a uma reflexão. E uma das formas que Deus fala conosco é nos conduzir a uma reflexão. Uma das formas que nós sabemos que Deus está falando conosco é quando nós começamos a ter, diante de situações, perguntas interiores, questionamentos, perguntas. E a segunda forma importante que Deus fala conosco é, uma vez que Ele pergunta, e a pergunta é retórica, não é para que nós respondamos, Ele já sabe qual é a resposta, Ele conhece todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas. Quando o Senhor pergunta, Ele pergunta para fazer com que nós nos conheçamos, nós entremos num momento de reflexão, e a reflexão é importantíssima para o homem centralizar. E uma vez que nós estamos nesse lugar de reflexão, por isso a oração é importante. A oração é muito mais importante quando a gente fica quieto e aguarda o Senhor começar a falar conosco, nos levando à reflexão, do que só quando nós falamos, amém, tchau. Por que tem muita gente que diz: Deus não responde a minha oração? Porque a tua oração só fala, não reflete. Porque a oração é angustiada, é uma oração é uma oração programada, às vezes é uma oração religiosa somente. E o lugar mais importante da oração é a reflexão. Por isso que Jesus disse: vai para o quarto, fecha a tua porta, fica em secreto, e o teu pai que está em secreto te responderá. Então pergunta, pede, bate, busca, mas fica esperando a resposta. Fica ali. E Jesus vai começar a te fazer perguntas retóricas. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? O que você espera? O que você está pensando? Ele sabe, diz a palavra, toda a resposta da nossa boca antes mesmo de orarmos, mas Ele quer que tenhamos essa comunicação, a reflexão. Jesus é mestre em perguntar perguntas retóricas. E quando responde, responde com a palavra. Quando responde com as Escrituras. E existe uma meia dúzia de teólogos de quinta categoria nos últimos dias dizendo que a Escritura precisa ser reavaliada. Diz a palavra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, ensino, correção e instrução na palavra de Deus. Quando o Senhor responde, como é que eu sei quando Deus está falando? Ele fala através da palavra. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra, e não haverá desculpa para quem não conhecê-la, porque ela está liberada para todos nós. Diz a palavra que o Espírito nos faz lembrar do que foi dito. Então leia a palavra, busque a palavra, conheça a palavra. Talvez você vai ler hoje e tudo que você lê não faz sentido nenhum agora. Talvez você vai ler e vai dizer: eu não consigo guardar nada. Você que pensa que não guarda nada, na hora da reflexão, da pergunta retórica, o Espírito Santo te fará lembrar daquilo que você leu, talvez há muitos anos atrás. E Ele responde com a palavra. Diz a palavra que Ele, depois de fazer as perguntas retóricas, diz: como vocês demoram para crer, para entender? E começando por Moisés e todos os profetas, disse o que havia sobre ele em toda a Escritura. Começou a responder através da Escritura. Deixa eu te dar um testemunho para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Em 2015, meu filho tinha acabado de nascer, uma semana eu tinha acabado de pegar um carro zero, e eu recebi uma instrução do Senhor de ofertar aquele carro zero. E eu ofertei o carro zero num projeto missionário, e
Passaram-se 2 anos e meio para 3 anos. O Senhor não disse assim: dá o carro porque eu vou te dar um carro novo, dá o carro porque eu vou fazer, dá o carro porque... Não houve barganha. O Senhor só disse: doa. E eu doei e fiquei 5 anos a pé. Mas ali pelo 3º ano, era início de janeiro de 2018, eu estava na igreja, terminando as atividades da igreja e a pé, fechei o portão da igreja e fui para casa. A minha casa em relação a outra igreja era mais perto, então era 2 quilômetros a pé, uma caminhada em linha reta. Eu estava acostumado já a ir a pé e eu fui a pé aquele dia, novamente. Só que no meio do caminho caiu uma tromba d'água. Mas aquela chuva não é aquela chuva que molha, é aquela chuva que encharca. E eu estava numa parte do caminho entre a Rua Silva e a Rua Almirante Barroso, que não tinha uma marquise. Era água, era chuva. E eu aprendi a não murmurar, eu aprendi a não ficar reclamando. E a chuva veio e eu fiquei apenas andando assim, entristecido, chateado. E me vinha no pensamento: poxa, eu podia ter um carro. E só que eu não falei nada, eu só caminhava. De repente o Senhor perguntou para mim: por que você não brinca e se diverte? Aquilo ali me provocou uma reflexão. Eu fiquei: mas como assim? Brincar, se divertir? Pastor, estava trabalhando, estava servindo, estou indo para casa, só estou a fim de descansar e ainda pega uma chuva. Não estou reclamando, mas também é provocação. Se alguém me vê e todo molhado, o povo olha a aparência, vão dizer assim: aí ó, porque pastor se enriquece é ladrão, se não enriquece é pecador. E eu andando aqui nessa chuva, eu não estou falando nada. Aí veio a resposta: quando você era criança, você esperava dar as trovoadas para pedir para sua mãe para ir brincar na chuva. E o reino de Deus é para aqueles que se tornam semelhantes às crianças. Então por que você não aproveita e vai brincar e se divertir e não perder a criança interior? Meu irmão, aquele dia mudou minha vida. Eu não vim só na chuva, eu vinha por dentro das poças d'água. Porque aquilo resgatou coisas importantes dentro de nós. Então o Senhor nos faz perguntas que nos faz refletir, às vezes em momentos difíceis da nossa vida, que a gente não entende prontamente, mas a reflexão certamente nos trará uma resposta, e a resposta nos fortalecerá, porque a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, o pão que mata a fome, a água que mata a sede, a rocha que sustenta tudo que edificarmos. Então como é que você sabe que Deus está falando com você? Talvez hoje foi um dia de perguntas interiores, e o Senhor está te respondendo biblicamente muitas coisas. É o Senhor falando com você, usando gente que nem parece que é dele, situações que nem... E às vezes a gente pergunta: será que é Deus falando comigo ou o pastor falando de mim? É a palavra te respondendo, é o Senhor na sua multiforme graça, conhecedor de cada realidade aqui, de cada reflexão, de cada pensamento, de cada angústia de coração, respondendo na sua palavra: eu sou com você. Diz a palavra que Jesus fez como quem ia adiante. E quando ele fez como quem ia adiante, os discípulos insistiram que ele ficasse com ele, dizendo: já é tarde, a noite está chegando, o dia está acabando, fique conosco. Guarda esse ensino para o teu coração. Guarda isso. A hospitalidade é o alvo
na terra, que as bênçãos dos céus procuram para serem entregues. Você já viu aqueles aviões de suprimento? Cargueiros que voam, muitas vezes em terras hostis, em situações de guerra, em problemas, em tribos, em povos que estão isolados, e eles fazem um campo aberto como um alvo, ou marcam, fazem uma demarcação na terra, e aqueles aviões passam, e quando eles passam, eles lançam caixas enormes de suprimentos com paraquedas para cair exatamente aonde a população demarcou. A hospitalidade é isto, é o alvo. A hospitalidade é a demarcação para que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a nossa vida. Eles insistiram, eles não sabiam que era Jesus. Até então era só um forasteiro. Mas era um forasteiro falando palavras de esperança. Era um estranho edificando a vida deles. Era um estrangeiro na cabeça deles, na visão que eles tinham até ali, mas que estava trazendo palavras de esperança, de ajuste. Diz o texto que eles sentiam queimar o seu coração enquanto ele expunha a Escritura, mas eles não sabiam que era Jesus. Abraão, em Gênesis capítulo 18, na hora mais quente do dia, estava sentado à porta da sua tenda, e diz a palavra que 3 homens vinham caminhando. O texto vai dizer lá na frente que eram anjos do Senhor, mas Abraão, quando viu homens. E diz a palavra que quando Abraão os viu, na hora mais quente, dificultosa, Abraão já velho, Abraão já cheio de motivos para ser rancoroso e amargurado, já se passaram 24 anos da promessa de que Abraão seria pai. E Abraão estava sentado, e quando viu os homens, diz a palavra que ele pulou da onde ele estava, foi na direção dos homens e disse assim: por favor, já que vocês estão passando por aqui, não vão embora sem antes passar pela casa do seu servo. Me permita servi-los com água, lavar os seus pés, servir um alimento para que vocês sejam fortalecidos, e depois vocês sigam a caminhada de vocês. Ele nem sabia para onde os homens estavam indo, mas ele viu uma necessidade, ele viu uma oportunidade de ser hospitaleiro. Se estava quente para ele, dentro da tenda dele, na segurança da casa dele, no meio do deserto, quanto mais para os homens que não tinham abrigo. E diz a palavra que eles entraram, ele correu até a Sara e disse assim: ó, prepara a melhor farinha, a melhor, e faça um bolo. Correu até o seu servo lá no rebanho e disse assim: ó, prepare o melhor animal, o melhor, e faça um cozido. E diz a palavra que ele traz tudo aquilo ali para os homens sentados embaixo da árvore, na sombra, serve aqueles homens e fica em pé enquanto eles comem. Abraão, sabe o que é isso? Hospitalidade. Para encurtar a história, você sabe qual foi o resultado desse dia? Quando eles comeram, recobraram as suas forças, eles disseram assim: cadê Sara? Está lá na tenda. Fala para ela que na primavera do ano que vem eu voltarei e ela terá um filho. 25 anos de uma promessa, e foi a hospitalidade que abriu a porta da bênção do Senhor sobre a vida dele. Ele não só foi hospitaleiro, não apenas recebeu a promessa, mas também naquela conversa ele intercedeu por Ló, e Deus livrou Ló da morte lá em Sodoma, porque o papel daqueles homens era vir para destruir Sodoma por causa dos pecados da iniquidade, e Deus livrou Ló e a sua família por causa da intercessão de Abraão, e tudo começou por causa da hospitalidade. Diz a palavra assim em Hebreus capítulo 13: sejam constantes no amor fraternal, e não se esqueçam de praticar a hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem saber, muitos acolheram anjos. Quem é anjo? Anjo é mensageiro, anjo é quem traz a bênção,
Anjo é quem traz a resposta. Anjo é quem traz as dádivas dos céus. Anjos são espíritos ministradores que hão de servir aqueles que herdam a salvação. Romanos 12, 13, Paulo diz assim: repartam o que vocês têm, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. E o diabo querendo fazer nós virarmos inimigos uns dos outros, quando na verdade devemos ser uma igreja, um povo que tem unidade, que tem hospitalidade, que compartilha. Diz a palavra que no grande avivamento da igreja de Atos, eles não consideravam sua coisa alguma, mas repartiam o que tinham, e não havia necessitados no meio deles, porque onde há generosidade, onde há hospitalidade, não há necessidade. E o Senhor está nos chamando para esse tempo, está nos chamando para a restauração disso. Por isso que aqui na igreja a gente trabalha tanto, eu digo tanto aos cooperadores, aos irmãos, sejam hospitaleiros. Deixa eu contar um testemunho para você, que aí entra aquela coisa que eu falei para você. Eu creio em coisas absurdas. Nós estávamos aqui terminando a reforma da igreja. Eu não sei se era o último dia da reforma ou se era já próximo da véspera, porque nós reformamos até o último dia e tivemos o celebration. Mas já era ali na quinta ou na sexta-feira. Nós estávamos aqui, de repente entrou um homem alto, negro, forte. E ele chegou e quieto, do nada aquele homem surgiu. E ele entrou na igreja e ele sentou lá no fundo. E ele ficou só observando. E nós trabalhando, nós a mil, e aquele homem com uma bolsinha, ficou observando, ficou olhando. E nós trabalhando, daqui a pouco eu olhei, ele estava dormiu, sentado. E ficou ali, não disse nada, não conversou com ninguém, ficou só ali observando, como alguém que parou para descansar um pouco. Quando nós estávamos fechando a igreja, já estava indo todo mundo embora, estava eu, o Elton, tinha mais alguém fechando a igreja. Ele chegou em nós e disse assim: aonde fica a Beira-Rio? Aí eu disse para ele: ó, Beira-Rio, você tem que entrar aqui nessa rua aqui e ir até reto, vai reto até a Praça da Matriz, e aí você vai até o rio, e no rio você vira à direita. Esse é o caminho. Aí ele ia saindo. Aí o Elton assim: vamos pagar um Uber para ele? Eu falei: boa ideia, mas tu tens aí dinheiro? Eu disse para ele que eu estou sem nada, tinha R$1 no bolso. Aí ele assim: eu tenho dinheiro, mas eu não tenho um aplicativo do Uber. Eu assim: não, eu tenho um aplicativo, você tem o dinheiro, eu tenho um aplicativo, então eu chamo e você paga. Fechou? Fechou. E aí nós chamamos o Uber, ele: não precisa e tal. Chamamos o Uber e o Uber não tinha chego ainda, eu já estava saindo, fecharam a porta. Só que no aplicativo fica o trajeto instantâneo, né, real. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa me deu um estalo. Meu Deus, que estranho isso. O cara apareceu do nada. O cara veio, sentou ali. Talvez um peregrino entrando na cidade, mas ele não disse de onde veio, nem para onde vai, simplesmente pediu Uber para ir para Beira-Rio. Aí eu olhei no aplicativo, o carro estava vindo pela Contorno Sul, tinha acabado de sair daqui, estava pegando a Contorno Sul ali, perto da Renault. Eu pensei: eu vou ao encontro. Moro no centro, bem próximo da Matriz. Eu saí do centro, encontrei eles ali no semáforo do McDonald's. E o Uber foi indo na frente, eu fiquei atrás. Eu fui indo e o Uber parou na frente da van. E eu parei no semáforo, assim, atrás, e ele desceu do carro, atravessou a rua para ir sentido a Beira-Rio. Eu fiz o retorno, não deu 30 segundos, eu fiz o retorno, para voltar e ver para onde ele estava indo. Quando eu passei, eu não vi mais o homem. Sumiu, desapareceu. Fernando, era um anjo? Eu não sei, talvez foi alguém que entrou em alguma das casas ali. Eu sei que correndo ele não dava tempo de terminar. Mas uma coisa bem curiosa aconteceu. Depois daquele dia, tudo o que nós precisamos para fazer o que nós estamos fazendo, o Senhor tem provido de uma forma extraordinária.
não foi o único dia, é uma característica desta igreja, a hospitalidade. Todos os dias a gente está dando comida, todos os dias a gente está servindo, todos os dias a gente está dando socorro, todos os dias, é uma cultura desta igreja, mas deve ser muito mais do que institucional, deve ser um reflexo da nossa vida cotidiana. Deixa eu dizer uma coisa para você bem séria, talvez o Senhor esteja pronto para liberar algo extraordinário sobre a sua vida, e esta bênção virá disfarçada de um necessitado, disfarçado de alguém batendo na tua porta, e você tendo a oportunidade de ser hospitaleiro. Em nome de Jesus, que se cumpra na sua vida o que se cumpriu na vida de Abraão. Talvez você esteja esperando por muito tempo por uma promessa. O teu desejo de fazer o teu melhor por quem não pode fazer nada por você aparentemente, despertará algo poderoso dos céus sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe o que provocou a hospitalidade deles? O que de mais extraordinário nós podemos ter? A revelação do próprio Jesus. Diz a palavra que quando estavam na mesa, Jesus pegou o pão, olhou para os céus, deu graças, partiu e entregou a eles. Quando entregou a eles, o texto diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu. O pão, na simbologia cristã, é o sinal da revelação do corpo de Cristo. Diz a palavra em Hebreus que nós entramos no trono dos céus com confiança, através do sangue de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho, por meio do véu, isto é, o seu corpo. O seu corpo é o véu, que foi rasgado de alto a baixo, e nos deu acesso ao Santo dos Santos. O seu corpo é aquele que foi rasgado e nos deu revelação, nos deu conhecimento, nos deu contato, nos deu intimidade. Diz a palavra que no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e aqueles que o temem, Ele faz conhecer a sua aliança. Sabe o que você precisa? Você precisa de uma revelação, você precisa de uma compreensão. Revelação é tirar o véu, você precisa enxergar o que está acontecendo. Talvez esteja ali, mas você não consegue ver por além daquilo que está tampando. Jesus é aquele que rasga o véu, Jesus é aquele que traz a revelação, Jesus é aquele que quer se revelar à sua igreja, e a revelação vem por intimidade. Que seja um tempo de nós nos desenvolvermos na intimidade do Senhor. Para nós concluirmos, quem tem intimidade em casa, quem pratica hospitalidade em casa, quem permite o Senhor trazer a sua reflexão, a sua compreensão, as suas palavras, quem por mais que esteja indo num caminho contrário, oposto à vontade do Senhor, mas lá no teu dia a dia, quem aqui já foi visitado pelo Senhor, no meio da caminhada, no meio do dia a dia? Você sabe qual é a nossa vontade maior? É ter comunhão. Quando nós estamos bem com Jesus, a igreja não é um peso, a comunhão não é um peso, é uma oportunidade. Você sabe, um dos maiores indicativos que nós estamos nos afastando de Jesus, quando a gente começa a perder a vontade de ter comunhão. Quem está bem com Jesus, diz a palavra, que a distância não é um empecilho, a distância é só um caminho. Diz a palavra que depois que Cristo se revelou, já era noite, eles já tinham andado 12 quilômetros, eles já estavam em casa. Diz a palavra que depois que Jesus se revelou, eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, para a comunhão, para os apóstolos, para os discípulos, que estavam lá reunidos, esperando o mover do Senhor. E diz a palavra que quando eles chegaram, eles estavam ouvindo os discípulos dizer: é tudo verdade, o que as mulheres falaram, o que eles não sabiam quando eles foram, agora estava sendo confirmado. E eles disseram assim: ele apareceu também a Simão, é tudo verdade. E então eles também compartilharam do testemunho, e diz a palavra que enquanto eles compartilhavam, o próprio Jesus se apresentou a eles e disse: paz seja com vocês.
Meu irmão, é extraordinário o que eu vou te dizer. Quando a gente começa a compartilhar as nossas experiências particulares como igreja do Senhor, nós estamos na porta de uma experiência coletiva. É porque nós estamos aqui compartilhando experiências particulares, edificando uns aos outros, que o de repente virá e o Senhor nos dará uma experiência coletiva. É porque nós estamos falando e testemunhando, sendo agentes de reconciliação, falando das grandezas que Deus fez na nossa vida, que o de repente de Deus virá sobre toda a igreja, e aquilo que é sobre alguns será sobre todos, em nome de Jesus. Será derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. Por isso, nas tuas experiências particulares, testemunhadas, o Senhor está preparando uma experiência coletiva, nada menos do que a cidade de Itajaí, o que nós queremos em nome de Jesus. Por isso vamos ter comunhão, vamos ter relacionamento, vamos ter congregação, vamos nos alegrar com a dádiva de Deus, que mesmo num período pandêmico tem permitido que a igreja se reúna. Isso é uma bênção de Deus. Você crê em nome de Jesus? Vamos levantar então e vamos orar?